Bem-vindo ao nosso primeiro podcast. Eu sou Mayara Martins, terapeuta ocupacional, e no projeto do Cuidador de Elite, a gente vem aqui buscando uma nova forma de oferecer o cuidado para os idosos, instrumentalizando os cuidadores, tornando essa categoria ainda mais forte para que, de fato, vocês façam toda a diferença na vida de um idoso. E junto com o pessoal do Cuidador de Elite, a gente tem agora o nosso podcast, que é o Vida Longa. É um encontro de vários profissionais dedicados a esse aspecto do envelhecimento, que aqui num bate-papo a gente vai entender as histórias de vida deles, como que eles se aproximam da temática do envelhecimento, a sua entrega profissional, tudo aquilo que eles conhecem, estudam e estão fazendo a diferença na vida do idoso, além dos familiares, cuidadores, todos são muito bem-vindos. O que a gente precisa nesse momento é unir forças, unir histórias, unir interesse para fazer toda a diferença na vida dos idosos. Hoje eu estou aqui com a Ofélia Coelho, tem 58 anos, ela é médica ginecologista, mas ela é nossa convidada hoje porque ela é filha. Ela tem os pais idosos e atualmente ela é gestora de toda essa família, né, Ofélia? Isso. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E eu também estou aqui com a Cláudia, ela é cuidadora há 14 anos, profissionalmente há 5. E é uma dupla dinâmica. Eu brinco que é a minha família modelo e a minha cuidadora modelo. Eu as conheço porque eu sou terapeuta ocupacional dos pais da Ofélia e a Claudinha é o nosso braço direito ali no dia a dia. Meninas, mais uma vez, muito obrigada por terem aceitado esse convite. Para mim é um prazer poder ter esse momento de bate-papo com vocês. E a ideia é que a gente possa hoje dividir as nossas experiências para que outras pessoas também possam conhecer essas histórias, esse dia a dia que a gente encara e poder inspirar várias famílias, vários cuidadores, deixando ali um pouquinho da nossa história, das vivências que a gente tem acertando e errando no dia a dia. Com certeza. Então, mais uma vez, muito bem-vindas. Vou começar com você, Ofélia. Tá joia. Você tem aí toda a prática médica, né? Há bastante tempo estuda, se dedica na medicina. Mas como foi quando você se deu conta que os seus pais envelheceram? Quando você percebeu essa virada de chave? E se, como médica, isso interferiu positivamente ou negativamente? Em primeiro lugar, agradeço o convite, estou muito honrada de estar aqui. Eu acho muito importante essa divulgação, porque eu senti muita dificuldade na pele e se eu puder ajudar alguém a vencer algumas etapas, eu já estou feliz. A minha prática é totalmente voltada para a saúde feminina. Eu sou obstetra, então assim, eu lido com o começo da vida e não com a finitude. Então, realmente, ajudou no diagnóstico em termos de conseguir entender o palavreado médico, mas não foi fundamental na hora da percepção. Eu acho que a minha percepção da doença demorou. Começou com meu pai está com um diagnóstico clínico mesmo há 6 anos. Eu tinha um convívio diário, mas é incrível como a gente não percebe determinados momentos em que as coisas começam a ficar diferentes. E é o Alzheimer, né? O meu pai tem dele. Alzheimer, E a característica é realmente ser algo lento, né? São mudanças muito sutis que se acumulam com o tempo, né? E mesmo com a minha visita diária, como ele era uma pessoa muito retraída, não gostava de sair, não teve aqueles episódios de brigar no banco ou se perder na rua, não teve aquelas coisas clássicas, foram detalhes, esquecer o nome de uma fruta, chamar o rapaz para mexer no computador várias vezes, pagar R$400 para um funcionário que fica consertar a geladeira. E aí você começa a juntar as coisas e ver que tem algumas coisas erradas. No começo, os testes neurológicos não eram conclusivos. Teve mais dificuldade ainda por ele ser uma pessoa muito culta. Ele conseguia, as neurologistas me falavam, ele tem os problemas, mas ele conseguia compensar. A reserva testes cognitiva que aí acabava compensando de alguma forma. Exatamente. Então, os testes não eram probatórios, assim. Suspeitos.
O auge foi há 5 anos e meio, quando, em determinada noite, minha mãe conseguiu me ligar, que meu pai estava numa crise, colocando ela para fora, não deixando ela sair de casa, ao mesmo tempo levou a bolsa dela para a portaria do prédio. Então, houve uma crise, que aí realmente foi a chave que virou. Até então, eram comportamentos estranhos, comportamentos difíceis, muito ocultados pela minha mãe também. Então, essa foi uma dificuldade de diagnóstico, porque naquela visita diária, você não percebia essas coisas. E até hoje, né, assim, ela se constrange, ela pede desculpas. Sim, e a gente até sabe que ele está sim. com comportamentos característicos, mas ela tem essa dificuldade, né? Ela nunca aceitou a palavra Alzheimer. Uhum. Então, é uma negação, tudo. Mas ela escondeu um pouco por exemplo, pegar o carro e andar na garagem. Meu pai não dirigia há anos. Aí a gente encontra o carro batido. Uhum. Então, assim, vamos tirar a chave. A senhora esconde a chave. Ela era incapaz de... Na hora que ele pedisse, ela não conseguia, não... Até não porque, né, a gente vai lembrar que ela é de uma geração que realmente a mulher era um pouco mais submissa. Muito, sim. A palavra dele era final. Então, eu acho que houve... Esse tempo, eu considero que houve um erro meu, assim, de não perceber. Por isso que eu falo que ser médica não necessariamente adiantou aí. Depois que você começa a levar nos neurologistas e você começa aí, talvez antes de bater o martelo final, aí eu já estava convicta que realmente tinha alguma patologia e tal. Mas esse é realmente, assim, o ponto que eu queria tocar. Porque os familiares, pode ser um advogado, pode ser um médico, até um terapeuta, se cobra muito, né? Do tipo, nossa, eu faço tanto pelos outros e na minha casa eu não fiz, e aí vem uma culpa, como se você tivesse sido negligente. E eu sempre conto da minha história, assim. Eu lembro uma vez que a minha avó caiu, e aí começou a sangrar a perna dela, e eu fiquei desesperada, porque eu não sabia o que tinha que fazer. Eu liguei para uma enfermeira amiga minha, ela falou, Mayara, aperta. É só apertar que vai estancar. Mas na hora o emocional fica tão abalado que por mais que você faça isso o dia inteiro, tem outros fatores emocionais que vão interferir. E é muito legal você contar isso, Ofélia, não por negligência, mas porque ali você era filha, né? Por Sim, mais que você não seja tinha médica... treinamento para... E tem coisas que poderiam estar na nossa cara, né? Mas a gente não quer ver. Também. E tudo bem, por isso que é importante a profissionalização, né? Você contar com outros pareceres e estar ali realmente como familiar. Certo, não, concordo. Não é necessariamente uma culpa, é uma percepção que a gente não percebe. Literalmente, você está na sua cara e você tem todo o histórico deles como pai, então você tem um respeito, você aceita a palavra deles como filha e tal. Então, realmente demorou um tempinho e essa crise foi o ponto de virada. E quando chegou o diagnóstico, como que os demais familiares reagiram? Como foi que vocês lidaram? Nós éramos em 3 filhos, né? Eu sou a mais velha. Eu acho que sempre tem uma dificuldade de aceitar, porque as nossas passagens como crianças foram muito tranquilas. Meus avós faleceram de morte natural. Então, assim, a gente tinha uma avó em Portugal, que a gente não tinha contato. Então, nós não vivenciamos uma infância com idosos com problema. Uhum. Então, também isso, eu acho que é um fator que faz diferença. Eu vou te dar um exemplo. A minha sobrinha, que hoje tem 13 anos... a avó dela tinha Parkinson, então desde que ela nasceu, a avó teve uma piora progressiva, veio falecer há uns 3, 4 anos, mas a minha sobrinha foi criada visitando a avó doente, depois a avó numa casa de repouso, até a finitude. E é incrível como ela lida muito bem com meu pai. Para ela é tão normal o meu pai ficar cantarolando ou não falar uma história com coerência e tal, ela fica super tranquila, porque ela foi criada sem preconceito. Uhum.
Então, essa é uma das coisas mais importantes que eu acho que a gente tenta privar as crianças desse contato. Admiro muito minha cunhada, porque fazia parte do dia a dia visitar a avó. Levar desenho, levar presente, levar uma boneca. Então, esse contato com a criança, eu considero fundamental para o futuro dela. E o dia que a minha sobrinha falou para minha mãe, eu sei, vovó, o vovô tem Alzheimer. A minha mãe ficou tão chocada. Ficou tão chocada, tadinha. Ela só falava assim, você viu o que a Júlia falou? Eu falei, mãe, tudo bem, né? Então, são gerações, né? A minha sobrinha tem um carinho enorme, aceita numa boa. E a minha mãe não consegue falar a palavra, né? Sim, e esse encontro das crianças com eles, isso já é até provado, porque a criança tem uma vitalidade, uma energia que o idoso já não tem mais, e o idoso vê na criança ali aquele contato, aquela pureza, então realmente é um encontro muito bom. Né? A gente gosta muito de promover, e inclusive a Júlia participou de um dos meus atendimentos. E foi uma graça, né? Porque a gente levou um material diferente, ela estava ali produzindo coisas para as amiguinhas dela. Então, ela motivou muito a participação deles e a meleca, inclusive, né? Porque a sala virou um glitter puro. Claro. E a sua mãe permitindo, né? Ali gostando de tudo aquilo que estava acontecendo. Então, ela é muito bem-vinda em todos os atendimentos. E isso é importante, né? Como você falou, os valores que ela já está assimilando, como que ela vai ter uma postura para a vida e a participação, porque a gente vê, assim, eu chego lá na semana, o evento foi a visita que eles tiveram no final de semana, né? Então, é isso, é importante e muitas vezes o preconceito está no adulto. Na maneira que a gente apresenta a criança, isso, né? E aí priva os dois lados de um amadurecimento, de uma convivência, né? De algo que realmente pode ser bom. E o Alzheimer convida a gente a isso, a você olhar o momento, a você olhar o dia e não mais, né, aquela perspectiva de futuro, grandes metas. É um sorriso, é um acerto, é um ganho, é uma autonomia, né? Conseguiu ir comer sozinho. Então, ele convida a gente à humildade, à sutileza, né? Ao momento de fato. E aí, com a sua sobrinha, foi tranquilo e os seus irmãos? Também aceitaram. Eu acho que a gente não tinha noção da perda das capacidades. A palavra Alzheimer dá a impressão que você só esquece o nome das pessoas ou o passado. Não, ela é muito mais envolvente, ela é muito mais... ela toma conta da vida, né? Não adianta. Não é uma simples perda de memória, que eu acho que é a imagem que a gente tem. Né? Então, aprender a lidar com uma pessoa com delírio, com uma pessoa que não tem mais as mesmas memórias e referências e, de repente, não sabe mais o que é. Só quer comer bacalhau? Meu pai é português. Não sei, não quero, não gosto. Não sei que gosto tem. Então, você aprender a fazer as perguntas certas, aprender a... As respostas certas. As respostas. Eu acho que a maior dificuldade que eu tive antes de entender o processo foi não bater de frente. Então, eu queria explicar as coisas, achando que explicando ele ia reter a informação. Tudo bem, ele não sabe o que é, mas se eu explicar, ele vai reter a informação. Então, isso é um processo difícil também. Não é só não bater de frente, é entender que o que você fala não tem significado para ele. Então, você tem que criar uma outra forma de comunicação. Isso é um aprendizado difícil. Até porque, inevitavelmente, vocês comparam como era, como está agora. Diferente quando eu chego e o que eu conheci ele é a partir de agora. Né? Então, vocês... Eu lembro uma vez que você me mostrou uma carta que ele escreveu, né? Sobre o seu filho. E como é diferente a mesma pessoa. E a saúde da sua mãe, que você ainda tem um pacote duplo, né, Ofélia? No começo desses 5 anos e meio, há 5 anos e meio, a minha mãe estava totalmente lúcida, ativa, fazia 1000 atividades durante a semana. Minha mãe era uma pessoa muito ativa. E muito pouco difícil, muito pouco aberta a aceitar a situação.
Então, assim, o estado de negação sempre foi frequente. Ela dava os remédios e tudo, mas não vem com essa história de Alzheimer, porque não é isso, e não sei o quê. Então, eu já procurava não bater de frente. Tá bom, não quer saber o nome, não tem problema. Não. Ela se tornou muito assustada com a crise do meu pai. E aí foi fundamental, por incrível que pareça, a família, nessas horas, quem deu a ideia dos meus pais tentarem arrumar um apartamento no meu prédio foi meu marido. Porque quando você está na crise, né, às vezes uma pessoa de fora vem com uma solução tão óbvia. Então ele falou, velha, vamos ver se tem. Nunca teve apartamento para alugar no meu prédio. Aí, de repente, tinha um apartamento. Né? Então, eles mudaram para o meu prédio. Isso facilitou muito a minha vida, facilitou muito a vida da minha mãe, porque a minha opção era dar um refúgio para ela quando ele estivesse agressivo. Então, está aqui a chave da minha casa. Qualquer coisa, desce, vai para minha casa, pronto. Então, nessa época, ela tinha autonomia para me ligar para o celular, sabia fazer isso. Ela relutava, ela não aceitava fazer isso. Mas ela tinha essa opção se ela ficasse com medo. Não foram muitas vezes que ele ficou agressivo, mas até acertar a medicação, esse processo foi meio traumático. Mas ela se recusava meio a sair de casa e tal. Então, poucas vezes ela usou esse recurso. Mas era um recurso que me deixava tranquila, porque ela poderia ficar num lugar seguro até alguém chegar e lidar com a situação, né? Então, isso foi uma coisa importante. E aí depois ela se fragilizou também, né? Sim. Depois teve a pandemia. Então, minha mãe saía 4 vezes por semana. Então, de casa para clube de mães, aula de costura. Minha mãe era uma pessoa muito ativa. E veio a pandemia. Ela era do Lions Club. Então, tinha toda uma atividade social. Com a pandemia, regrediu tudo, né? Houve uma... Eu acho que a pandemia, nesse ponto, fez todos regredirem, né? Porque essa história, eu não ia nem na casa dela, ainda mais com a minha profissão, eu morria de medo, porque eu mal queria ficar na minha casa, quanto mais ficar na casa deles, né? Então, a pandemia fez muito mal, porque ela abriu mão de tudo. E nisso, o cognitivo começou a piorar, até que em dezembro de 21, ela teve um diagnóstico de mieloma múltiplo. Teve que ficar 15 dias internada e a gente teve que lidar com a realidade de um pai com Alzheimer, uma mãe internada e eu não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, nessa época ele já tinha uma cuidadora, porque no começo de 21, o que a gente notou? Que a minha mãe estava perdendo um pouco o ritmo das coisas, então ela não conseguia lembrar de dar o remédio dele, até ela lembrava de tomar o remédio dela, mas iam jantar muito tarde, ou não jantavam, faziam um lanche. Então, a gente começou a sentir que estava necessitando de uma ajuda além da funcionária da casa, que está com eles há mais de 10 anos e sempre deu conta, mas a hora do jantar era um problema, porque não tinha quem lembrasse para dar o remédio. Então, a gente começou com uma cuidadora. Outra coisa que eu não percebia na época, problema de higiene, de banho. Como é que eu ia saber que meu pai não tomava banho? Então, assim, se você não tem uma funcionária na casa, tua mãe não vai falar isso, né? Então, é uma coisa que você não pensa que isso vai acontecer. Então, também. Então, a gente começou com uma pessoa para ver se dá banho. No começo, ele só aceitava que eu desse banho. Aí, a gente não podia ficar só... Nos dias que eu podia dar banho, não dava. Então, a gente começou com uma pessoa para dar banho. Depois, a gente percebeu que durante o dia era fundamental uma pessoa. E aí, a gente foi instalando um esquema de cuidadores diários, diurnos, né? Tá. E gerenciar tudo isso, Ofélia? Contratação de cuidador, como que vocês têm feito o critério de escolha? Como que funciona no dia a dia? É uma coisa difícil, porque a gente sabe escolher uma secretária, ou sabe escolher um médico para você ir, mas não tem ideia o que o cuidador... A gente não tem ideia o que o cuidador faz. Então, começa por aí. Depois, a gente vai começar sempre por indicação.
E indicação é uma coisa meio complicada, porque funcionou num determinado idoso, mas não necessariamente funciona no meu idoso, né? Então, sempre tem que ter um período de experiência, onde a gente vai acertando as arestas e tal, e vai aprendendo qual é a função do cuidador, qual é o limite. O que funciona na prática. Exatamente. Na teoria é muito bonito, você chega na internet, tem lá as qualificações, mas na vida real, eu não vou dizer que eu tive péssimas experiências, eu tive uma ou outra experiência ruim e tive muitas boas. E até vocês tomaram os cuidados de pôr câmera na casa, né, nos cômodos da casa. Sim. Eu vejo o quanto você é muito próxima, né, de organizar a caixinha da medicação, de sempre monitorar, de ter um contato muito próximo com elas. São estratégias que na prática você viu que apoia, que funciona. É a única maneira, porque eu não estou lá para ver tudo. As câmeras, na realidade, elas não foram por causa das cuidadoras, porque, às vezes, minha mãe não atendia o telefone. Porque o telefone, ela não... Hoje em dia, ela não lida bem com o celular, então só tinha o telefone fixo na cozinha. E o medo da gente era assim, de repente, você liga, ninguém atende, então caiu aqui, caiu ali. Então, no fundo, as câmeras começaram para a gente ter uma certeza que estava tudo bem. Até o período noturno, né? Principalmente no período noturno, ou se a gente ligasse, não atendeu o telefone, alguma coisa assim. Então, a câmera foi muito mais nesse sentido do que... Assim, ele caiu, tá bom, então vamos ver o que aconteceu. Ele caiu? Não, ele sentou no chão porque... Faltou força. Tá. Então, a câmera foi muito interessante nesse sentido. E é um recurso que você gosta, que ajuda, até para que outros familiares também pensem. É muito bom. Eu sou muito resistente, fui muito resistente no começo, porque é muito invasivo. Você pôr uma câmera no quarto dos pais, tudo bem, só não tem no banheiro ainda. Mas no começo é totalmente invasivo. Aí quando você tem a necessidade de entender o que aconteceu numa noite, que minha mãe falou, seu pai caiu. Não, na realidade ele foi pegar um negócio no armário, ele se abaixou, não teve força para levantar, ele sentou e depois ele levantou. Então não houve uma queda, né? Então é tranquilizador você saber o que aconteceu. E se foi uma queda, tudo bem, então foi uma queda. Então a gente consegue identificar. E hoje qual é o esquema de cuidadores que vocês têm? Tem hoje, a diarista? Tem a diarista e tem as cuidadoras que ficam 12 por 36. Sim. E hoje vocês estão nessa dificuldade porque a sua mãe está hospitalizada? Sim, agora teve uma complicação. Minha mãe foi hospitalizada quarta-feira. E aí eu não posso deixar meu pai sozinho. E preciso alguém com a minha mãe lá também, porque eu também não consigo ficar 24/24. Sim. Né? Então, aí é uma crise, porque você tem as cuidadoras que já são conhecidas, então colocar uma pessoa desconhecida com meu pai hoje seria problemático, porque por menos que ele entenda, a figura de equilíbrio dele é minha mãe. É o que ele procura. Com o olho, é o que ele está dormindo do lado dela. Ele dorme com a cabeça no travesseiro dela. Então, assim, você vê que ele pode não saber verbalizar, mas ele sente que alguma coisa está faltando. Tá diferente. Ele está dormindo. Não, e foi curioso, a gente observou também, né, Claudinha, que ele ficou muito doce com ela, né? Então, ele percebeu que ela estava mais frágil naquela semana e ele modulou o comportamento dele para acolhê-la, né? E é o gatilho, né? De alguma forma, ele acessou ali que ele precisava ampará-la, coisa mais linda. Ela teve uma fratura de úmero, quando ela colocou a tipóia, isso faz um mês e meio mais ou menos, ele ficava assim, tira isso, porque ele via que incomodava, ela reclamava, e ele, naquele resto de consciência que tem, né, sabia que era alguma coisa que estava incomodando, então não pode, tem que tirar. Tá incomodando, tira, né? E ela é a voz de comando dele, né? Às vezes a gente fala, pede pra ele vir na mesa. E aí ele obedece, né? Ele vem direitinho. Mas é a parceria de uma vida, né? São 60 anos, né? Agora, esse ano de casado. Sim. Né? Então... E como que você chegou na Claudinha? Como foi? Foi uma indicação de uma pessoa que não podia e me indicou a Cláudia. Uma pessoa muito bem recomendada. Ela falou, eu não posso, mas eu conheço uma pessoa que... Isso é o mais difícil, a gente ir caminhando com as indicações e
normalmente as pessoas estão empregadas, né? Você chegou a procurar agência? Não. Eu não quis ainda... Eu não sei se eu gosto do estilo de agência. Uhum. Eu não sei. Talvez eu precise, talvez algum dia... Mas eu acho que não é tão personalizado. Tá. E até vocês cuidam de toda essa parte burocrática, né? Então, de contratação, Sim. pagamento. Nesse ponto, a clínica, a agência é muito interessante. O problema da agência... Não sei se... Pode? Assim, o que eu pago para a agência não é o que o funcionário recebe. Então, o funcionário recebe muito menos. Tudo bem, eu não tenho o trabalho da administração, porque isso é caótico. Para quem não entende, realmente, isso aí dá muito trabalho mesmo. Mas, eu não gosto do intermediário. E eu não gosto da falta de compromisso que tem, porque assim, elas sabem que elas não podem faltar. Então, quando a gente conversa, fala assim, olha, eu não tenho uma opção como uma clínica que manda outra pessoa. Uhum. Então, o fato da clínica poder mandar outra pessoa, o que acontece? Você não cria vínculo. Então, todo dia uma pessoa diferente, um estilo diferente. Ela não vai aprender em 12 horas como lidar com meu pai, como lidar com a minha mãe. E outra, cada dia eles são diferentes. Então, não existe receita de bolo para idoso e ainda mais com Alzheimer. Tem dias que tudo funciona e tem dias que nada funciona. Uhum. Então, essa troca, eu acho que faz muito mal. E você acabou de me contar que ele precisa de vínculo, né? Que ele Sim. reconhece, ele confia, que não poderia ser uma pessoa estranha. É muito bacana quando eu chego, né? Ele não lembra o meu nome. Certo. Mas ele sabe que é a mocinha que vai levar ele na mesa para fazer alguma atividade. Uhum. Né? Então, ele vem, ele colabora, ele sabe que ele pode confiar pela frequência, pela constância daquela visita. Então, faz toda a diferença. Faz muita diferença. Assusta uma pessoa de fora. Então, às vezes que a gente teve as maiores crises foi no início de alguma cuidadora. Uhum. Essa primeira vez que minha mãe ficou internada, pegou dezembro, pegou Natal. Então, já era uma época difícil. E teve na noite de Natal uma cuidadora que estava praticamente começando e foi caótico. Porque não tinha dado tempo. O problema não era ela. O problema é que não tinha dado tempo de ter conhecimento e de ter intimidade. Então, não, e se a gente for pensar assim, é a casa dele. O que o Alzheimer tem como característica é a dificuldade de administrar esse ambiente. Ele está na casa dele, tem uma pessoa estranha mandando nele, é instinto. E ainda sem minha mãe. Luta ou fuga. Vai se Uma das defender. coisas que mais ajudou a adaptação na mudança foi que, a princípio, meu pai falou que não queria mudar de casa. E minha mãe queria, de medo, mas meu pai falou não. Ela falou, não vamos. Aí eu falei, não, vamos. O que aconteceu? Como é meu apartamento, é meu prédio, então, a vida inteira que eu estou casada, eu morei ali. Então, a disposição dos móveis foi a mesma disposição que eles tinham no apartamento antigo. A cozinha era a minha cozinha antiga. Então, em termos de cor, de disposição. Então, era um ambiente familiar. Isso fez uma diferença enorme na adaptação, porque ele saiu da casa dele, mas ele foi para minha casa. Uhum. Então, que era já um ambiente muito afetivo, né? E muito conhecido. E isso de cuidar da adaptação, né? De transferir. Quando a gente acompanha idosos que chegam numa clínica, né? Numa instituição de longa permanência, essa é até uma dica que a gente dá para os familiares. Tem algum móvel, tem algum objeto, um porta-retrato, um quadro que você possa trazer para ser realmente essa pista, esse elo da própria história. E não deixa de ser um respeito, né? Sim. Quando as pessoas falam, o idoso virou criança. Isso é extremamente errado, porque ele tem essa história, ele tem esta referência, né? Ele não é uma criança que você está ensinando, moldando agora. A gente precisa respeitar quais são as bases, quais são as histórias. Olha que dica, né? O fato dele ter uma associação com o que foi a sua cozinha ao longo da vida, né? A primogênita, até hoje, você chega e ele brilha. Então, já é um cuidado que garante, né? Aumenta a chance de sucesso para uma adaptação, para uma mudança. Porque é o que eu falei, eles têm essa dificuldade do plano B, né? Da associação, da assimilação. Quanto mais a gente propicia ali, favorece, acolhe,
melhor. Que ele não vai saber te explicar, né? Hoje eu estou angustiado porque eu não sei direito onde é que eu tô. Ele reage da forma que ele consegue, né? Então, são elementos bem coringas para que a gente consiga ajudá-los a não ter essas crises. A experiência da minha cunhada também foi importante, porque a minha cunhada encheu a casa de fotos, tem sempre os desenhos da Júlia. Então, são elementos que trazem um pouco de história para ele, alguma coisa que conforta. Conforta a minha mãe, mais ainda, né? Mas o fato de ter a decoração baseada em fotos, tudo, tá muito parecido a casa antiga deles com o que é hoje, né? E eu até agradeço, né? Porque aquele monte de foto é um puxa-conversa maravilhoso. Para eles conseguirem contar, né? Me explicar quem é quem. Eu só patinei porque era foto das crianças, né? E a hora que a Júlia chegou, ela é uma moça. E a gente fazendo fivelinha, tiarinha. Eu falei, acho que a Júlia já não usa mais isso. Vamos atualizar o presente, né? E através da atividade que eles têm feito, né? E poder também se apresentar para a família, pela potência, pelo que eles conseguem. Porque, apesar dessas perdas, né? Isso também é algo muito forte na sociedade. O idoso recebe o diagnóstico de Alzheimer, vira o RG dele. Né? Então, a gente passa a olhar só para a doença. Isso ele não consegue, isso ele não pode, isso ele já não faz mais. Só que o que ele faz? Né? Qual é a potência que ele tem? Então, seu pai, ele já não consegue administrar tantas coisas, mas a gente viu que ele monta um quebra-cabeça 3D como ninguém. Né? Acredito, nem eu. Não sei se a gente pode falar o nome comercial, né, do Lego, mas ele fez uma caixinha de música e é maravilhoso. A gente coloca na frente dele, ele decifra aquele passo a passo. Então, ele já não consegue mais o computador como ele fazia antes, mas e o sim dele? Aonde está? Né? E para mim é um prazer quando eu tenho uma família que me permite, né? Falar, olha, vamos tentar tal coisa, vamos dar uma voltinha ali, vamos levá-lo para tal material, enfim. E ele responde, né? Isso é muito legal. Eu te contei, quando a gente fez uma integração sensorial, que ele ficou lúcido. Eu fiquei impressionada, arrepiada, porque ele começou a conversar comigo extremamente coeso. E algo, uma chavinha que ligou ali através daquele material e foi que foi. A gente sabe que eles terão perdas, tanto pelo próprio processo de envelhecimento, como pelo avanço da patologia. Infelizmente, ele é uma geração que não colhe a cura, que não colhe a prevenção, né? Eles não tiveram um estilo de vida que a gente fala que hoje é positivo. Mas eles ainda são capazes de muita coisa. Cabe a gente descobrir. Aí é que entra a tua ação. Quando eu tive o diagnóstico de Alzheimer, eu queria, de alguma maneira, eu sabia que era importante, algum estímulo sensorial, intelectual, algum estímulo. Você não tem ideia de como isso foi difícil, como foi difícil de achar. Porque você sabe o que precisa, você tem a literatura, você tem os resultados e na prática você não tem. A única opção que me davam, leva no centro do idoso. Eu falei, gente, calma, não... Eu quero outra coisa. Eu podia não saber o nome, eu podia não saber as técnicas, mas eu sabia que eu queria alguma coisa que preservasse e estimulasse o que estava ali. Porque realmente o que a gente enxerga é a perda. Então, a minha função, a minha ideia era, eu preciso preservar o que existe ainda. Podia não saber o nome, podia não saber as técnicas, mas eu tinha uma necessidade muito grande e foi muito difícil de achar. Achar alguém que tivesse essa proposta, alguém que tivesse o conhecimento. Então, não é rasgar seda, não. Mas, assim, você iluminou o caminho. Porque você deu técnica, você deu o caminho das pedras. Entendeu? E você me dá uma coisa que eu não vejo, que é esse feedback positivo, que ele vai montar um Lego. Para mim, o meu pai era uma pessoa que tinha perdido tudo. Era só o corpo que estava ali, a voz, mas a pessoa que ele era já tinha ido embora. Quando você fala, ele tem uma capacidade lógica, a sua mãe faz o artesanato, você está me trazendo ele de volta. Entendeu? E isso não é pouco, entendeu? Porque eu o via como uma casquinha
com a voz do meu pai, com o corpo do meu pai, mas não era meu pai. Então, quando você me fala isso, você está resgatando essa pessoa para a gente. Né? Fala, peraí, calma, não é um vegetal, né? Então, tem vida aqui, tem resposta, tem melhoras. A gente só vê as perdas. Ele não consegue fazer mais isso, ele não consegue. Tá bom. Então, muda a página, agora a vida é essa, então você traz isso para a família. O que o seu pai ainda é capaz de fazer? E como ele tem melhora, sabe? Coisas que nunca imaginei um Lego ele conseguiria fazer, entendeu? Então, isso é importante. A gente estava sem televisão, a Cláudia, anteontem, estava com ele sozinha, pegou os joguinhos. Então, caiu a net, não tem problema, vamos para os jogos. Então, você faz o seu atendimento, mas você perpetua, você multiplica essa informação com os cuidadores. Não, ela fica com um respaldo para, na ausência de um programa de televisão, de um desenho, alguma coisa que o distrai, não, senta aqui, vamos fazer o dominó. Não é um jogo de dominó normal, tá bom, põe as pecinhas como quiser, faz o quebra-cabeça 3D, faz. Cansou, tá bom, vamos fazer outra coisa. É o enriquecimento do dia a dia. Aliás, ninguém sabe. Tem mais uma dica que a gente precisa te dar, né, Claudinha? Tem que levar ele para Las Vegas. Porque todos os jogos é ele que ganha. Todos. Bem isso mesmo. A gente até tenta, né, Claudinha? Mas não dá todos. Certo. Todos ele ganha. Não, e é uma graça, assim, como ele comemora, né? Como ele realmente se surpreende. E a gente descobriu que é só colocar dinheiro, né? Então pega os dinheirinhos, conta pontos, soma e etc. E é esse olhar que a gente quer trazer, né? Para o cuidador fortalecido. Porque não adianta o atendimento de 1 hora, realmente precisa perpetuar na semana e que as pessoas consigam entender que não tem que ter grandes recursos. É isso, é um dominó que se não joga da maneira como jogava, vamos colocar enfileirado, vamos somar os pontinhos, são detalhes. E é uma pena que você teve dificuldade para encontrar, né? E a gente percebe, assim, que é muito mais porque as pessoas não despertaram para isso. Né? Quando a gente fala das casas de repouso, ainda tem muito aquele modelo asilar, que entende como ele veio aqui para esperar a hora chegar, e outros que não, falam, não, eles estão aqui, mas a gente quer realmente qualidade de vida. Como que a gente promove esse dia a dia com mais interação, com passeios, para que mesmo que daqui a pouco ele esqueça, aquele momento valeu. Ele viveu. E se eu sei que eu tenho uma doença que o cérebro vai tendo perdas, como que eu nado contra a corrente? Como que eu faço essa capacidade cerebral acontecer, né, ser exercitada, porque o ato de engolir é neurológico. Eu não estou falando só dele voltar a trabalhar, estou falando de uma questão vital, né, e isso é muito recente, e é uma pena porque a terapia ocupacional, né, que é o meu papel lá, é um nome que todo mundo acha que faz. Eu estou ocupando o idoso, então tá bom. E, às vezes, eu chego para os cuidadores para orientar. Isso é fácil, isso eu já faço. Mas como você faz? Ou então, não, eu já sou ótima, eu já sou a fono dele. Eu faço trrr e eu já estou ajudando. Mas com que parâmetro? Então, o que eu encontro aqui, inclusive, por isso que a Claudinha foi convidada, é a humildade. Né, de dizer, olha, eu tenho uma prática, eu sou ótima em dar banho, mas me conta aí o que você faz que eu vi que tem um resultado e eu quero ter no meu dia a dia. E isso é raro. É o que eu menos encontro. O cuidador que entende que ele tem uma prática que soma com outras. E o familiar a mesma coisa, porque às vezes contrata a fisioterapia porque está vendo o estique e puxa. Mas como assim você está fazendo um exercício que meu pai não vai voltar a ser como era antes? Então, tudo isso que a gente está conversando são anos-luz na frente de uma sociedade mundial. Não é só o Brasil. E isso é novo. Por isso a importância da gente estar aqui multiplicando isso. Poucos já entenderam, poucos já despertaram para olhar o sim de um idoso frágil. E não só o luto. Né? Porque senão fica esse luto antecipado. É um luto em vida. Mas Exato. Tem muitas pessoas que falam isso. O Alzheimer é um luto em vida. E o meu conceito começou assim. Porque realmente eu perdi o meu pai, que eu conhecia. Então, você está me devolvendo um pai que eu não conheço. Mas tudo bem, é o meu pai.
Então, ele não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ele é aquela frase clássica, mas tem que ser mais do que isso, né? Então, à medida que você vê que ele tem alguma capacidade, você não tem coragem de largar e deixar sem estímulo. Uhum. Você fala, não, peraí, por que eu estimulo uma criança com algum problema de paralisia cerebral, estimulo uma criança com N problemas e eu não vou estimular ele? Não, e até assim, a hora que você entende que aquele jornal sensacionalista é algo que piora o quadro dele. Eu lembro uma vez que eu levei jornal pra gente ler. Uhum. E aí tinha ali a foto de um político que ele ficou muito bravo. E aí eu já entendi que aquele cara eu não levo mais, né? Então, assim, é um estímulo que pode ajudar, mas se eu não tenho técnica e eu não faço direitinho, eu posso piorar o quadro deles, né? Claudinha, tô dando muito pitaco no seu dia a dia de trabalho. Chegamos em você. Passou a bola. Tá ótimo. Mas me conta, vamos agora falar de você como cuidadora. Você me contou que começou realmente esse olhar, essa atenção para o cuidado, que você teve uma vivência muito parecida com a da Ofélia, né? Sim. Primeiramente, sou grata também pela oportunidade de estar aqui. Né? É assim, eu tive um quadro na família com a minha mãe, né, a qual a gente viemos conversando, né, minha mãe ficou 4 meses e meio no hospital, né, eu já conhecia, assim, sobre os cuidados, por ter cuidado já na famílias, né, e aí eu despertei mais quando minha mãe ficou internada, né, ficou 4 meses e meio e ficou para mim cuidar. Entendeu? Saiu do hospital, eu cuidava do banho, eu cuidava até da traqueostomia, aspirava. Ah, ela chegou a ter tráqueo. Teve a tráqueo, né? E você recebeu orientação no hospital? Não, foi tudo um dom, porque... Na raça. Assim, de você olhar, eu sou muito curiosa também, né? Então, toda vez que aspiravam ela, eu ficava de olho, né? Assim, para ver. E, graças a Deus, aprendi, né? A aspirar também em casa. Então, eu fui cuidando dela até o último momento dela. Entendeu? Então, isso daí, assim, fez com que eu fosse, assim, fazer o curso, né? Aperfeiçoar. Fiz 20 horas, né? Mas mais para aperfeiçoar mesmo. Porque a prática, o dia a dia já te deu já muito... tinha me dado, né? Com ela, assim, já tinha me dado. E ela teve demência também? Não teve. Foi só esse processo mesmo. Teve um câncer também, né? Tá. Então, foi esse processo e os cuidados em casa com ela. E aí, quem foi o seu primeiro paciente? Quando você se profissionalizou... Eu peguei uma pessoa com Alzheimer, acamado, agressivo, entendeu? Na Vila Guilherme, né? Que foi muito difícil, mas aprendi muito com ele também, né? O amor, o carinho, assim, né? Você entender, né? Porque a gente tem que ter empatia também, né? Você tem que se colocar no lugar do paciente também, né? Então, assim, eu comecei a cuidar dele, que eu gostei também, e fui cuidando, entendeu? E é engraçado, assim, porque você me conta de coisas que foi no feeling, né? Foi ali na intuição. Isso. Que você foi vendo o que funcionava e o que não funcionava. Sim. Só que isso não é automático, né? Você realmente tem o jeito. Sim. Né? Se você não fosse cuidadora, eu ia falar para você ser cuidadora. Só que isso, hoje, a gente sabe que é treinável, né? O que você percebeu na prática que dava certo ou que dava errado, é uma pena que muita gente... vai ali na tentativa e erro e ela prejudica o idoso. Sim. Porque nessa de tentar achar o caminho das pedras, não é tão automático assim, né? E o que você hoje me fala que aprendeu na prática tem nome, né? Então, é alteração de comportamento. Então, ele era bravo por uma justificativa patológica. Né? Quando você fez o curso e você conseguiu nomear tudo aquilo que estava acontecendo, ou até depois que a gente conversou, que a gente teve o treinamento, o que você percebe que deu de diferença? Eu acho que eu aprendi mais, assim, no que você me ensinou, entendeu? A lidar mais com ele, né? Entender, né? E no tempo dele também, porque ele é um tempo. Você tem que respeitar o tempo dele em tudo que você vai fazer, né? Não forçar, entendeu? E cuidar, assim, com muito amor, entendeu? Cuidar dele, assim, com muito amor mesmo. E o dia a dia de um paciente frágil, ele parece que ele é repetitivo, parece que ele é constante. É a medicação no horário, a alimentação no horário, pôr para dormir, acordar, o banho, etc. Então, todo dia, teoricamente, é a mesma coisa. Mas quando você fala dessas variações comportamentais, né, que um dia está mais colaborativo, no outro não...
Então, por mais que a gente tenha uma cartilha, né, que a gente tenha um beabá, você ter essa capacidade de se modular, de se adaptar de acordo com o que o idoso apresenta, não é fácil. Até porque, às vezes, você tem as suas próprias questões, né? Você tá ali com um problemão em casa, preocupado, e aí você chega para um dia a dia de trabalho, e esse exercício de separar, né? Aqui eu sou técnica, e deixo em casa o que é de casa, não é fácil, porque é humano cuidando de humano. E mesmo sabendo que você tem esse dia a dia programado, o que é difícil, assim? O que você realmente acha que os cuidadores têm essa dificuldade, até pelo que você conversa com as suas colegas? Como que é ser o cuidador? É de entender o paciente, entendeu? Porque ele é assim, um dia eu consigo dar, tipo assim, uma medicação no horário, né? Amanhã eu não vou conseguir, porque eu não sei como que ele vai acordar. Um dia ele acorda bem, o outro dia não. Então, é um dia de cada vez na vida dele. Entendeu? Então, você ter o tempo dele, entendeu? Você respeitar realmente aquilo que ele quer. Um dia ele fala mais, um dia ele tá mais amoroso, outro dia ele tá mais, assim, agressivo. Não fala assim, surtando, né? Um dia ele tá mais amoroso, outro dia ele tá mais agressivo. Tipo assim, agora ele acorda bem, aí passa uns 20, 15 minutos, ele já tá falando, ele já não quer você perto dele, entendeu? Esse momento também você tem que respeitar. As trocas, banho, entendeu? Não é assim, tudo é um tempo. Entendeu? Uma hora você vai fazer uma coisa para ele, ó, você tem que tomar agora, ele vai fazer agora. Outro dia, não. Entendeu? Eu não quero e ponto, entendeu? Aí você vai no tempo dele, você vai ficar esperando, entendeu? E o que você está me falando é assim, é o vínculo, né? É o vínculo. Porque quanto mais você se permite conhecer o paciente, Sim. Você entende quando ele está assim e quando ele está assim, né? Isso. E qual é o momento ótimo para você oferecer. Sim. Nesse nosso caso, a gente já percebeu que depois da atividade, que ele está mais relaxado, que ele se percebeu potente. Quantas vezes eu já cortei a unha, né? Do tipo, agora pega lá o trinco que a gente vai fazer aqui. Isso mesmo. Porque ali ele estava entregue, né? Então, talvez, sabendo disso, então o jogo que você ofereceu no final de semana, logo após o momento da medicação, é o que a gente chama de acolher e direcionar para um foco saudável. Sim. Então, quanto mais vinculado o cuidador tiver com aquela casa, com aquela situação, com aquele idoso, quanto mais ele conhecer da história de vida, né? Ele não vai levar o jornal errado, que nem eu levei. Então, é o tipo de situação que, para você ser cuidador, você precisa querer estar em relação. Sim. Você acreditar que você vai fazer o beabá, né? É um modelo muito mais hospitalar. Mas se você entra na casa do idoso e você entra na história, no ambiente, você é a estranha. E se você não tem essa dedicação de ter o vínculo, né? Fazer parte daquela rotina, a chance de dar errado é muito maior. Sim. Né? Então, acho que é isso que a gente vê na Claudinha, né, Ofélia? Realmente se permitir trazer soluções. Porque quando você contrata um cuidador, você não contrata alguém e fala, oi, você pode me trazer mais problemas? Né? Aqui tá de boa, tá complicado, mas eu quero mais. E às vezes o cuidador é aquele que dá mais trabalho do que o idoso. Verdade. A gente, em algumas instituições, brinca, né? O idoso tá fácil, agora a família, o cuidador que não tá. Então, essa postura, né, de você encontrar saídas para algo que a família já sabe que é difícil. Sim. Que já é uma dor. E se a família contratou, é porque não dá para dar banho todo dia, né? O modelo familiar mudou. E o cuidador profissional é aquele que entende o que está acontecendo. Né? Não é alguém que vai responder na mesma moeda, que vai xingar o idoso porque ele te xingou, que vai querer dar bronca. Né? Então, o que você me traz, assim, é técnica. É uma pessoa que conseguiu entender o perfil do idoso, a necessidade da família, entendeu quais são as pontes que dá para se construir, para ter assertividade, né? Sim. Um plantão tranquilo. E aí vem o meu outro ponto, Claudinha. Trabalho em equipe. Trabalho em equipe. Porque você não está lá 24 horas. Mas é fundamental, né? Porque o plantão, ele é continuação, né? Daquilo que você deixa, né? Então, trabalho em equipe, a comunicação, né? É muito importante, né? Ter a parceria, entendeu? E na prática? Também. Não, me conta. Na prática isso é fácil ou é um esforço? Um esforço, às vezes, é muito, muito difícil. Até porque cada um traz uma formação. Cada um vem diferente, né? Cada um tem um jeito.
E no dia a dia, como que você acaba solucionando essas dificuldades com a equipe? A gente tem que sentar e conversar, né? Tem que expor, né? O que tá de errado, né? Acho que aprendemos a cada dia, um com os outros, né? Porque ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém sabe mais do que ninguém, entendeu? Então, a gente tem que aprender um com os outros todos os dias. Nenhum idoso vem com bula. Exatamente. Não veio o manual, né? Que, né? Aquilo que eu sei, eu passo. O que a pessoa sabe, passa. Tem sempre a humildade para isso, né? E aí vocês se comunicam por mensagem? Aquilo que não dá para fazer. Eu sempre falo assim, o que não foi feito, o que não dá para você fazer, você fala. A gente vai dando as dicas, entendeu? Mas nunca esconder, né? Isso. Nunca esconder assim, tipo assim, eu não consegui dar a medicação, não dei e pronto, né? Não, você tem que falar, porque no outro dia ele é uma pessoa que ele toma a medicação. Se ele não tomar, ele vai ficar mais agressivo pro outro dia, entendeu? Então a pessoa tem que falar, ó, não consegui, e passar para a família, entendeu? Tem que passar para a família, ó, não tô conseguindo fazer, entendeu? Tem que ter essa comunicação, essa parceria, assim, sempre. E esse é o ponto, assim, eu adorei que você falou que o plantão é continuidade, né? Às vezes a gente vê o cuidador um brigando com o outro, porque olha como ela deixou um plantão. Meu, às vezes falta 1 minuto para você ir embora e ele evacuou. Né? E aí ele não tá limpinho como você gostaria, porque naquele momento aconteceu. Então, quem assumiu o plantão, primeira tarefa do dia, higiene íntima. E tá tudo bem, né? Não é pirraça, ai, olha que sacana, ela não deixa o plantão redondo para mim. Nessa área de cuidados não tem redondo. É humano, né? Então, realmente as coisas vão acontecer. E esse ponto, assim, da transparência... Às vezes o cuidador acha que vai pegar mal, né? Ai, se a família imagina que eu não dei o banho, vão me demitir, eu vou perder o emprego. Acontece que a família já sabe que esse é um calcanhar de Aquiles, né? Que tava difícil a higiene. E a família talvez até vai desconfiar, né? Como assim ela tá dizendo que dá banho todo dia? Tem alguma coisa estranha. Então, você ter a humildade, né? E falar, olha, isso aqui eu fiz, deu certo, isso aqui eu tô com dificuldade, isso aqui vamos pensar juntos pra gente melhorar. Eu pesquisei tal coisa, eu vi que deu certo. Vamos tentar achar uma saída que um dia pode funcionar, outro dia não. Certeza. Porque à medida que você esconde que ele cuspiu o remédio, aí ele tem um pico de pressão e você fala, nossa, o remédio não tá funcionando. Vamos marcar uma consulta com o cardiologista. E, na verdade, é o tratamento que não tá contínuo. Né? Então, você não ajuda, você atrapalha. Isso é muito perigoso, né? Porque você, para não manchar a sua imagem, ou para não achar que você está mal com a equipe, você coloca ali uma informação que não é correta. Né? Então, eu acho que isso é até uma mensagem importante. O idoso é frágil, né? O cuidado também vai se modular essa fragilidade. E a gente não consegue ter uma perfeição o tempo todo. E isso é muito importante, porque os maiores erros acontecem aí. Por esse não trabalho em equipe, por essa não transparência. E é muito difícil, porque as pessoas não têm a projeção, né, do que pode acontecer se eu não conto se o idoso caiu. Verdade. Esse é um medo que a gente tem, porque quando eu contrato, eu sou muito clara. Falei assim, não existe certo ou errado, mas não existe o não contar. A gente tem uma planilha, tudo bem, põe, se tomou remédio, mas é uma planilha, né? Então, o que acaba acontecendo? Se você não tem uma equipe coesa, vai sobrar para um cuidador. E aí é o problema, porque aí essa pessoa vai ficar sobrecarregada. Então, sim, eu não consigo dar banho, mas ela dá. Então, tudo bem, então ela dá. Então, eu acho que para quem está administrando, esse é um ponto complicado. Porque eu tenho uma pessoa ótima, eu tenho uma pessoa que às vezes não está se esforçando, entendeu? O que acontece? Não, hoje eu não dei, mas ela dá. Aí eu corro o risco de perder a pessoa ótima porque está sobrecarregada. Ou então ela não pode tirar férias, ela não pode adoecer, onipresente, onipotente, onisciente. Então assim, esse é um dos grandes problemas de administrar, porque nem todo mundo está aberto. E aí, a formação não é a formação técnica não supre isso. A formação técnica, ela é fundamental, mas se a pessoa não tiver disponibilidade pessoal, a técnica ela não roubou. Ainda mais com o idoso, que cada dia está de um jeito, a técnica envolve saber que cada dia é de um jeito. Não adianta falar, você falou, não adianta falar, tem que dar o café às 9, o remédio às 10, o almoço às 12, o lanche às 15. Isso não funciona na prática.
Então, você dá recursos para elas contornarem os problemas. Então, a tua técnica ensina como é que eu vou lidar quando ele está mais sonolento, como é que eu vou lidar quando ele está mais alerta. Não vou bater de frente, tá bom, mas isso não significa deixá-lo na televisão 100% do tempo. Ou não dar o remédio. Ou não dar o remédio. E, assim, eu tenho que confiar que caiu, ela vai me contar. Acontece. A primeira coisa que eu falo assim, acontece. Eu aceito tudo que seja contado. Então, não deu o remédio, tudo bem. Mas, aí falar, não consegui dar o remédio e não criar uma situação... Uma estratégia. Aí você, sinto muito, aí você não está fazendo o seu papel. Porque o meu papel não é arrumar a estratégia. O meu papel é te dar as ferramentas para você conseguir criar as estratégias. Agora, falar não consigo e não fazer nada... E aí acho que a gente toca num outro ponto que também é muito crucial, que é a normalização. Ele tá assim porque ele tem Alzheimer. Ele não vai tomar o remédio porque ele tem Alzheimer. Ela não quer comer porque ela é teimosa. Ela está recusando. Esses adjetivos são complicados, né? Teimoso, difícil. Claro que é difícil, claro que é teimoso, quem que não é, entendeu? Então, assim... Não, e aí você não faz nada. Porque você... é da doença e acabou. Ou a outra faz, que é pior ainda. E aí... Não. E a gente não caminha, né? Não evolui, porque você não investe. Porque então, ele vai piorar mesmo. Ele não responde. E você não investe. E isso, mais uma vez, assim, a gente vê até médicos. Esse é um diagnóstico, no frigir dos ovos vai dar na mesma, então aceita que dói menos. Eu quero morrer quando eu chego com um paciente com um diagnóstico generalista, sabe? Que não teve um investimento, uma investigação. Ou então, assim, já teve situação, ele tá nervoso hoje, mas é da doença. E aí, de repente, ele levanta e senta na mesa e come. Ele estava com fome. Ele só não conseguiu te explicar. Nem ele entendia o que ele estava tendo ali, era fome. E às vezes também não é aquilo que ele quer comer, né? Porque às vezes ele não quer tomar um leite, mas toma um chá, não quer comer um bolo, mas come uma fruta. Né? Você tem que ir fazendo. Bem lembrado do leite, Claudinha, porque essa foi uma conversa que a gente teve há pouquíssimo tempo. Porque aí ele tem um alimento que ele gosta. Sim. E aí acaba sendo único, né? Porque aí vai nesse que dá certo. Aí ele tem um empobrecimento da dieta por outras coisas. Ou mais, já que ele não toma a medicação e toma o leite, macera a medicação e põe no leite. E isso não se deve fazer mais. Uma, porque você não sabe se ele vai tomar tudo. Então, aí ele não toma a dose completa da medicação. E sabe Deus que interação medicamentosa tem o leite com aquele composto ali. Né? E vai dar uma dinamite ali dentro que não vai fazer efeito ou vai fazer um efeito contrário. Então, tem algumas estratégias que às vezes se acha, que parecem corretas, mas que na prática caiu por terra. Né? E mais uma vez, quanto mais eu estudo, quanto mais eu me capacito, maior a chance de eu acertar do que não prejudicar o idoso. E, meninas, agora, para a gente caminhar, infelizmente, aqui, para o nosso término, como vocês imaginam o envelhecimento de vocês? De todas as perguntas, essa é a única que não tem resposta, né? Por mais que você fale, a gente é de uma geração que sabe que tem que se cuidar e tal. Eu acho que é se cuidar e ficar atenta em treinar as gerações futuras para cuidarem da gente, como a gente está cuidando dos nossos pais, né? Eu acho que o importante é passar essa informação, falar, olha, existem coisas que podem ser feitas, né? Porque se você está com Alzheimer, você já não está no seu cuidado, né? Então, eu acho que difundir as informações e criar uma geração que tenha um olhar atento para o envelhecimento saudável, que é o que a gente espera, e para o envelhecimento patológico, que não está na nossa mão necessariamente. Eu não vou poder me cuidar se eu tiver com Alzheimer, mas eu tenho que criar uma geração que saiba cuidar dos seus idosos, né? Então, você se imagina com cuidadoras? Sendo assistida por cuidadoras? Sinceramente, eu espero não passar por isso, lógico. Mas, se tiver que passar, que tenha esse novo olhar, entendeu? Eu acho que o que eu tenho grande medo era o que a gente fazia, eram depósitos de idosos lá quietinhos, sentadinhos, esperando
o dia, Uhum. né? Então, mesmo que eu não esteja na minha plenitude, consciente, tudo, que tenham pessoas que tenham carinho comigo. Eu acho que o que eu gostaria era isso, né? Que alguém faça por mim o que eu fiz pelos meus pais. Eu acho que eu estaria feliz. Merecidíssimo. E você, Claudinha? Eu também, a mesma coisa. Que façam por mim o que eu faço por todos, né? E como você imagina que vai ser sua velhice? Ah, não sei, filho. Não sei, é se cuidar, né? Se cuidar para acabar bem, né? Para terminar bem. E você se imagina com cuidadores? Não, também não. Não. Não gostaria de precisar? Gostaria de não precisar. Tá. Ou você não confia? Qual Não, que é? assim, não é a confiança, assim, eu gostaria de não precisar. Tá. A gente que hoje... nem fala, né? Não são todos, né? Você tem que ter sorte, né? Tem que ter muita sorte. Fala-se muito assim que quanto antes começar a se cuidar melhor, mas nunca é tarde. Né? Então, mesmo um idoso pode começar a se cuidar. Uhum. E isso que eu estou perguntando para vocês é exatamente o planejamento que eles não fizeram. Uhum. Né? De como eu quero envelhecer, como eu espero. E não é só falar da aposentadoria, né? Vou ter recursos financeiros para custear o que eu precisar. É realmente os meus desejos. Né? Então, falar, olha, se acontecer tal coisa, eu quero que seja conduzido assim e tal. Então, você anota. Eu quero que você cuide de mim e você vai me trazer todo dia café com leite e bolo de cenoura. Combinado? Combinado. Então, tá bom. Tá contratada. Gente, assim, tá ótimo. muito, muito obrigada. Eu ficaria mais horas e horas aqui com vocês. Como eu falei logo no começo, vocês de fato são minhas modelos, uma familiar presente, que tudo que a gente conversa é muito produtivo, é um trabalho de parceria. E da minha parte, assim, também é muita gratidão por vocês permitirem as ideias malucas que eu levo lá, com bastante liberdade, com bastante confiança, porque esse resultado é nosso. Né? De nada serviria eu levar a pecinha se você falasse, eu tenho medo que ele põe na boca, não usa. Né? Então, de fato, é muito prazeroso estar lá e com os dois. Né? A gente acaba que o combinado era 1 hora cada um, mas os dois sentam juntinhos e a gente vai ali 2 horas. Foi uma adaptação juntos. que você teve também, porque a proposta verdade. era outra, né? Assim, quando a gente se conheceu, a preocupação era o meu pai, a minha mãe era a maneira dele participar, e no final das contas, assim, para ela foi na hora certa, que eu perdi a hora do meu pai. A minha mãe foi na hora certa, né? Então, isso que foi bom. Com capacidade de resposta, Sim, né? sim. E no fim, a gente entendeu que um olhar para o outro é o incentivo, né? Ela é a voz de comando ali. E Claudinha, a mesma coisa, assim, é a humildade, é a parceria, é me ensinar. Eu aprendo muito com vocês. No dia a dia eu chego, eu dependo da informação, ó, como que tá hoje, o que aconteceu, deu certo, não deu, o que funcionou, o que não funcionou. Sim. Então, de nada serve uma andorinha sozinha, né? Verdade. E eu fiz questão de trazer vocês pelo caso de sucesso. Né? O que vai acontecer na fragilidade deles, a gente imagina, a gente está se preparando, mas hoje eu sei que está todo mundo dando ali o seu melhor para que funcione, para que eles tenham dignidade, para que eles colham os frutos daquilo que eles plantaram uma vida inteira, que é uma família presente e a possibilidade de ter uma boa equipe de cuidados. Então, assim, de coração, eu espero que a gente possa hoje inspirar mais familiares, de entender o lado negro da situação, né? Claro. Que não é flores, não é Verdade. beleza, mas também não é só isso. Também existe vida, né? Para a gente poder olhar, para a gente poder incentivar. E que mais profissionais entendam que a familiaridade, a vivência na prática tem uma importância muito grande, mas fica tudo diferente depois que você se capacita. Verdade. Para pelo menos você conseguir dar nomes para aquilo que você está vivendo no dia a dia e você ter mais ferramentas de ação, de comunicação, de busca de solução para esses problemas. Porque o problema todo mundo vê, né? O problema está lá, está dado. Mas o que a gente faz com ele ou como a gente previne é a grande diferença. Então, ótimo. Muito obrigada pela obrigada. Imagina. Te vejo vocês amanhã. Amanhã eu tô por lá. É isso aí. E aqui as portas estão sempre abertas para Com vocês. certeza. O que vocês quiserem dividir, quiserem contar. Mas Perfeito.
Parabéns pela jornada de vocês e obrigada por me permitir caminhar junto com vocês. A gente agradece. Nossa, não tem nem palavras. Tá ótimo. Você que é familiar de um idoso, ou deseja se tornar um cuidador, ou se é um cuidador e quer se especializar, se aprimorar, não deixe de seguir os nossos conteúdos. Nós estamos nas redes sociais e sempre com uma série de informações que passam por curadorias, coisas de qualidade para fazer a diferença no dia a dia de vocês. Não deixe de seguir, comentar, compartilhar, mandar para os seus conhecidos. Eu conto com você e pode contar com a gente também.